Hoje eu venho aqui no Grande Expediente falar de um tema que é prioridade do nosso mandato, inclusive aqui na Câmara nós fazemos parte da Comissão de Educação, e falar do tema da educação no município de Macaé, porque eu faço uma disciplina que chama Política Pública Baseada em Evidência, e ontem a gente apresentou um trabalho sobre Macaé, sobre a educação de Macaé. As outras duas pessoas não eram de Macaé, mas eu falei, já que estou estudando, vou estudar meu município para buscar ter uma prática de vereadora melhor. E me assustou muito alguns dados da nossa educação. O nosso IDEB caiu. Em 2019, o IDEB era 6,3, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em 2021, foi para 5,9 nos anos iniciais. E, claro que isso é fruto da pandemia, a gente sabe dos desafios que as nossas escolas enfrentaram, que toda a rede de educação enfrentou, que famílias, que os alunos enfrentaram, mas eu tenho plena certeza que a gente não pode se contentar com esse dado. E é necessário reunir esforços para priorizar a educação, para a gente voltar a ter bons índices. A gente tinha um índice de 6,3, sendo que a meta nacional era 6. Então, o Macaé, nos anos iniciais, no ano de 2019, estava acima da meta nacional. E aí a gente teve a pandemia, e eu acredito que esse número de 2021 foi muito afetado por isso. Mas o que será da nossa cidade em 2022, em 2023, em 2024, em educação? Porque a gente não consegue desenvolver uma cidade se a gente não desenvolver e olhar para a educação. E aí outros dados que preocupam é a questão do aprendizado. A gente saiu de 76% de aprendizado em português, que era um índice muito bom, para 65% em 2021. Em matemática, saímos de 66% para 44% de 2019 para 2021. E, com certeza, a gente vê o esforço da Secretaria de Educação, da secretária Leandra, de todos os professores, de todos os diretores, mas a gente precisa de um foco maior nessa questão. E aí olhando o Diário Oficial, né, acompanhando os projetos da cidade, eu vi um aviso de licitação de uma empresa para ser contratada para fazer o reforço escolar no contraturno. E aí isso me traz uma reflexão sobre o papel da educação e o papel do município. A gente precisa de professores. Precisamos de um concurso para a educação, com professores com uma carga horária adequada, e não uma empresa terceirizada, porque pode até se pensar em terceirizar serviços de limpeza, em serviços da merenda, por exemplo, como já é o caso, mas acho que é um pouco temerário a ideia de terceirizar o serviço do professor, porque a gente precisa de um concurso para professor com essas vagas, com estabilidade, com formação de professores. Então, é fundamental se pensar uma política de formação de professores contínua, mesmo após o ingresso no serviço público, vinculando enfim, carga horária e tudo mais, para até lidar com desafios que a gente aponta muito aqui nessa casa, como é o caso da inclusão. Então, precisa ter uma contínua formação. E aí eu acredito, né, e faço a minha sugestão e a reflexão aqui nesta casa, que o caminho não é passar essa responsabilidade para um terceiro, porque a responsabilidade do município é dar aula, é dar ensino, é educar as nossas crianças, e não tem outro caminho na história do nosso país, na história da cidade, que não passe por servidor público concursado, qualificado e bem remunerado para exercer essa função. E quando a gente fala da educação, a gente está falando de professores. Então, Macaé, por exemplo, tem carga horária de 16 horas, o professor Michel, né, sabe muito bem desse problema, quando nós poderíamos ter já 40 horas, um professor dedicado integralmente para a rede de educação de Macaé. Então, eu coloco aqui essa ressalva, vou fazer um requerimento também sobre essa pauta, para que a Secretaria de Educação apresente quais são as medidas que estão sendo tomadas para nós podermos avançar em ter índices da educação básica melhores, e para ter também o concurso público aí para professores, porque senão vai chegar a abril do ano que vem, e infelizmente nós estaremos aqui nessa casa falando do PCD que está sem auxiliar, das turmas que estão sem professor, e eu tenho certeza que não é isso que nós queremos e não é a cidade que os nossos municípios merecem.